Olá, guerreiro, olá, guerreira! Se você está estudando para passar na SpaceX esse ano, eu tenho uma ótima notícia. O inglês não será uma dificuldade para você, porque hoje eu vou quebrar todo o edital de inglês da SpaceX 2020 para você. Então vamos lá! Primeiramente, meu nome é Thiago Cordeiro, sou o seu professor gigante e eu estou aqui para explicar para vocês tudo o que será cobrado na prova SpaceX 2020 na área de inglês. Eu trouxe para vocês aqui o print, um pedaço do edital que explica aqui prova de inglês com todos os detalhes. Esta prova destina-se a avaliar a habilidade de compreensão geral de textos na língua inglesa, bem como a compreensão específica de expressões, frases, palavras e o conhecimento das seguintes estruturas gramaticais: adjectives, adverbs, nouns, articles, conjunctions, modal auxiliaries, prepositions, pronouns, possessive adjectives, determiners, quantifiers, verb forms, WH questions. Os textos de apoio abordarão temas variados e poderão ser extraídos das mais diversas fontes, livros, revistas, jornais e internet. Essa foi exatamente como colocaram no edital da SpaceX. A boa notícia é o quê? Se você vem acompanhando a SpaceX já há alguns anos, você vai ver que não mudou nada. Eles acrescentaram 2 palavrinhas aí, mas não foi nenhum assunto novo. Então vamos dar, eu só copiei e colei aqui para ficar mais fácil da gente ler. É a mesma coisa que estava escrita lá, mas nós vamos ver detalhe por detalhe do edital. Primeira coisa, a prova de inglês. Esta prova destina-se a avaliar a habilidade de compreensão geral de textos na língua inglesa. O que está dizendo? Está dizendo interpretação de texto. Você precisa ser capaz de interpretar um texto. Vão ser cobrados textos na prova e você necessita ter a habilidade de ler e compreender esse texto, tá? São as questões de interpretação. Bem como a compreensão específica de expressões, frases e palavras, o que ele está falando ali, de acordo com o texto, mesmo que tenham umas palavras que têm vários significados. Então, você precisa, de acordo com o texto, de acordo com o contexto, saber qual o significado daquela palavra naquele contexto, como que ela está sendo usada. Expressões, nós vemos muitos. Se você for procurar aqui no próprio canal do Inglês com Gigantes, você vai ver vários vídeos com expressões em inglês que, se você traduzir ao pé da letra, elas não vão fazer sentido. Você vai entender a expressão de acordo com o contexto. E é isso que o edital está dizendo. Você precisa saber entender o significado dessas expressões, dessas frases, dessas palavras, de acordo com o contexto. Aí ele continua aqui, e o conhecimento das seguintes estruturas gramaticais. É aqui que a gente vai quebrar cada estrutura gramatical e explicar para vocês, tá bom? Lembrando que nenhuma dessas estruturas é um assunto novo. Tudo isso já foi cobrado nos editais anteriores, tá? Começando aqui, adjectives, adjetivos. Como a gente define adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que nós usamos para qualificar um substantivo. Lembrando que o adjetivo só vai qualificar um substantivo, vai estar sempre ligado a um substantivo. Trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, blue house, big car, tall man, old chair. Essas palavras em vermelho são os adjetivos, elas estão ligadas a substantivos. Casa azul, vendo que o adjetivo está vindo antes do substantivo. Carro grande, homem alto, cadeira velha. Tá vendo? O adjetivo sempre ligado a um substantivo. Depois dos adjetivos, nós temos os adverbs. E qual vai ser a diferença dos adjetivos para os adverbs? Que o advérbio, ele vai qualificar, ele está ligado a tudo menos substantivo. Tá? Se ele está ligado ao substantivo, ele é um adjetivo. Mas o advérbio é quando você vai qualificar, quando você vai estar ligado a outro advérbio, a um adjetivo, a um verbo, tá? Não pode ser, assim como o adjetivo é sempre ligado a um substantivo, o advérbio não pode estar ligado a um substantivo. Vamos ver alguns exemplos aqui, He runs fast. Ele corre rápido. Quem que é rápido? É ele? Não. Rápido é a maneira que ele corre. Ele corre rápido. Então, o fast está ligado ao verbo, advérbio.
Very big house, uma casa muito grande. Very é muito. Quem que é muito? É a casa? Não. É o adjetivo. Então o advérbio está ligado ao adjetivo. Entendeu? He left yesterday. Um advérbio de tempo, né? Está dizendo quando que isso aconteceu? Ontem. He left yesterday. Ele saiu ontem. Isso aqui está ligado a quando ele saiu. I usually eat meat. Eu geralmente como carne. É um advérbio de frequência. Com que frequência ele come algo, tá? Ele usually eat. Geralmente come. A frequência, advérbio de frequência. Deu para entender? Qualquer dúvida, não esquece de mandar mensagem aí que nós vamos aprofundar um pouco mais no assunto, tentando fazer algo rápido aqui para vocês. Nouns, substantivos. Nós já vimos, os substantivos, eles cobram, eles têm que colocar aqui os substantivos, porque tem muitas palavras no inglês que elas são iguais quando nós escrevemos como substantivo ou como verbo. E você precisa saber diferenciar. Como que você vai fazer isso? Muito fácil. Quando ele está sendo usado como verbo, ele é uma ação, ou seja, tem alguém fazendo aquela ação. Um exemplo é a palavra work. Nesse caso aqui eu tenho I work a lot. Eu trabalho muito. O work é uma ação que eu estou fazendo. Eu trabalho muito. Então, é utilizado como verbo. Nessa outra frase eu tenho I have a lot of work. Eu tenho muito trabalho. Nesse caso aqui, não é uma ação. Eu não estou fazendo a ação de trabalhar. Eu estou dizendo que eu tenho muito trabalho. Então aqui ele está sendo usado como substantivo, um noun. Deu para entender? A mesma palavra, ó. Eu tenho muito trabalho, eu trabalho muito. Só que aqui usando como verbo, aqui sendo utilizado como substantivo, noun. Outra palavra aqui, ó, é o drink. He drinks water. Ele bebe água. O drink está sendo usado como um verbo, uma ação de beber, né? Ele bebe água. Enquanto aqui, ó, he wants a drink. Ele quer uma bebida. A mesma palavra, drink, aqui usada como verbo, aqui está sendo usada como um substantivo, um noun. E the drink is hot. A bebida está quente. Mais uma vez, sendo utilizada como um substantivo. Para você ver que não é, quando ele está no meio da frase, ele é verbo. Quando está no final, é substantivo. Não é assim. Quando ele está sendo usado como uma ação, ele é um verbo. Quando ele não está sendo usado como uma ação, ele é um substantivo. Deu para entender? The drink is hot. Drink, a bebida. Tá bom? Continuando aqui. Depois do substantivo, nós temos articles. Os artigos definidos e indefinidos. Isso aí é algo que é muito fácil, porque no português nós temos os artigos definidos, a, o, as, os. No inglês é só the. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. No inglês é só a e an. Tá bom? Só isso. 3 opções. Nós vamos usar o a quando eu estou falando de algo em geral. Tá? Um artigo indefinido. Eu tenho um telefone, eu tenho um celular, eu tenho um telefone. I have a phone. Tá? Não estou sendo específico qual é o celular, qual é o telefone. Em geral, só quero dizer que eu tenho um celular. Grab the phone. Grab é de pegar, de agarrar, de segurar. Quando eu falo grab something, pega alguma coisa, é para você, né, pegar antes de ir embora, ou algo assim. Grab the phone é pega o celular. Nesse caso, eu estou sendo específico, não é pega qualquer celular. Se eu falar grab a phone, por exemplo, tem vários celulares e eu falo para você pegar um. Quando eu digo grab the phone, eu estou falando para você pegar um celular específico, tá? E I need an umbrella eu preciso de um guarda-chuva, mas é um guarda-chuva qualquer. Eu não estou dizendo que eu preciso daquele guarda-chuva, eu estou precisando de um guarda-chuva qualquer. A diferença é o quê? Por que esse é a e esse é an? Porque o a vem antes de palavras que comecem com som de consoante. Aqui, ó, a phone. E an, quando vem antes de palavras que comecem com som de vogal. Umbrella. Umbrella. Deu para entender? Muito fácil, né? Continuando aqui. Conjunctions. Conjunctions. Para que servem as conjunções? As conjunções servem para juntar, né, duas palavras, duas frases, duas ideias, né,
Para não ficar aquele texto quebrado, aquela coisa parada, ficar mais fluente, nós usamos as conjunções para deixar a ideia mais fluente, juntar uma ideia na outra, tá bom? Exemplo aqui, ó. Eu tenho Peter was late for work. Peter received a cut in pay. O Peter estava atrasado do trabalho, o Peter teve um corte no pagamento, né? Mas aí ficou duas frases separadas, né? Uma coisa muito parada, e eu posso juntar essas duas frases para tornar algo mais fluente, algo que seja mais fácil de ler, seja mais agradável, e ficaria assim. Um exemplo: Peter was late for work, so he received a cut in pay. Deu para entender que a pausa aí é menor porque eu juntei as duas frases, tá? Peter was late for work, Peter received a cut in pay. Peter was late for work, so he received a cut in pay. Ele estava atrasado no trabalho, então ele recebeu um corte no pagamento. Deu para entender? E os conjunctions são vários. Eu coloquei aqui alguns que caem bastante, que já caíram, que são muito utilizados, né? O and, yet, therefore, although, if, then, furthermore, next, first, né? Todos eles são utilizados para fazer essa ligação de uma palavra com a outra, uma frase com a outra, uma ideia com a outra. Então é muito bom você se acostumar com essas palavras, tá? Saber que essas são conjunções. Próximo, modal auxiliary. São os modal verbs, né? Os verbos modais, né? Falam os modal verbs. Esses aí, eles colocam modal auxiliares, por quê? Porque eles sempre serão verbos auxiliares, eles nunca são verbos principais. O que isso quer dizer? Que eles sempre vêm acompanhado de um verbo principal, tá bom? Quando você tem uma frase completa, você nunca vai fazer aqui, I can the homework. I can the homework. Eu posso a tarefa de casa. Não, você vai ter um verbo principal. I can do the homework. Eu posso fazer a tarefa de casa. Deu para entender? Esses são os modal verbs. Can, could, should, would, may, might, must, will, shall. Todos eles serão sempre acompanhados de um verbo principal. Tá bom? Sempre. Modal verbs. É sempre bom dar uma olhada. Não cai muito sobre os modal verbs, mas há uma chance de que da prova, da comissão ver que é algo que não cai, está no edital e cobrarem agora, tá? Porque eles não vão cobrar sempre aquele mesmo assunto. Uma coisa que cai sempre é a interpretação de texto. Toda prova, todo ano tem que ter interpretação de texto e sempre cai mais de uma, sai 2, 3 questões de interpretação de texto. Próxima, prepositions. Olha lá, preposition. Quando você pensa em preposition, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é in, on, at, tá? In, on, at. A in, on, at são as preposições mais famosas, tá? Porque elas são muito utilizadas na língua inglesa. Você sempre pensa naquele funil, né? O in no topo do funil, on e depois o at. Porque 99,9% das vezes a utilização do in, on, at vai ser assim. In, algo mais, né? Que nada específico, algo mais que engloba muita coisa. Por exemplo, se for preposição de lugar, o in é usado em continente, país, estado, cidade, né? Algo grande, região. O on, quando eu já estou falando de uma rua, quando eu estou falando, né, de um local. E o at, quando é um local específico, quando eu estou falando do endereço, né? Não é só a rua, é um local naquela rua. Tá? Deu para entender? Assim como de tempo. In, eu estou falando de ano, de década, de mês, de estação. On, eu estou falando do dia. E o at, eu falo na hora do dia. Tipo, at 9 o'clock. Tipo, às 9 horas. Deu para entender? É sempre afinilando esse funil. Muito fácil. Mas, lembrando que tem algumas exceções dessas regras, né? A gente tem aulas falando sobre isso. E existem outras preposições. Essas preposições aqui, ó, from e by, são muito utilizadas, né? From, falando do local de origem, né? De onde vem ou de onde começa, né? From. E by, muito utilizado para falar sobre por quem, né? Ou qual maneira que algo está sendo feito, para onde vai ser feito. Então, é sempre bom ter um bom conhecimento sobre essas duas preposições também. E existem muitas outras preposições. Eu trouxe aqui alguns
Exemplos, between, around, between, no meio, around, né, em volta, e por aí por diante, porque existem preposições de tempo, de lugar, de movimento, né, de direção, de vários tipos de preposição, e você precisa sim conhecer. Mas, quando é cobrado preposição, algo que é muito cobrado é in, on, at, tá bom? É muito cobrado isso, então é sempre bom enfatizar mais nesse assunto. Pronouns, pessoal, pronouns aqui ele deixa muito em aberto. Pronomes. E quais pronomes? Se eles não especificam qual pronome eles vão cobrar, você precisa saber todos os pronomes, tá? Então eu já trouxe aqui, qual que é o subject, object, subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, todos os pronomes. E aqui o exemplo de cada um. O subject pronoun, que são aqueles nossos pronomes pessoais, no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui eu tenho o I, you, he, she, it, we, you, they. Object pronoun, que seria os nossos caso oblíquo. No inglês é o me, you, him, her, it, us, you, them. Tá bom? Possessive, mine, yours, his, hers, its, ours, né? Theirs. E reflexive, quando pertence, você está enfatizando que a mesma pessoa que faz ação recebe ação e por aí vai, é o myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themselves, né? Ourselves, themselves. Então, e por aí vai. Você precisa conhecer todos eles porque o edital não especifica qual pronome você precisa saber. Então, você precisa saber todos os pronomes. Então, aqui, pessoal, nós temos o possessive adjectives. Vocês viram o que? Nós já mostramos os possessive pronouns, os pronomes possessivos. E agora eles mostraram os adjetivos possessivos. Por que que eles tiveram que especificar os adjetivos possessivos? Para evitar que pessoas tentem anular uma questão da prova, caso eles cobrem os adjetivos no lugar dos pronomes, tá? Não é a mesma coisa, não é tudo, é tudo possessivo, mas um é o pronome possessivo, onde ele não vem acompanhado de um substantivo, e o outro é o adjetivo possessivo, quando ele sempre vem acompanhado de um substantivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esses são os adjetivos possessivos, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. Ele sempre vem acompanhado de um substantivo. Por exemplo, this is my car. Este é meu carro. Tá? O my, do possessivo, está acompanhado do substantivo carro. Enquanto aqui, ó, this car is yours. Esse carro é seu. O substantivo já foi mencionado antes na frase. Então, ele não tem a necessidade de repetir o substantivo. This car is your car. Então, para não repetir, ele usa o pronome possessivo. This car is yours. Se eu estivesse falando do meu carro, this car is mine. O pronome, não my. Não vai ser jamais this car is mine. Tá bom? O my tem que vir sempre acompanhado de um substantivo. Vamos lá? Próximo. Determiners. Os determiners e os quantifiers, eu fiz um post no meu Instagram, acredito que uns 2 dias atrás, explicando sobre determiners e quantifiers. Qual é a diferença, pessoal? O determiners aqui, ele serve para identificar algo, tá bom? Não existe um grupo de palavras que são os determiners. O determiner serve para identificar se algo é algo específico ou se é algo em geral. Por exemplo, os artigos. O artigo definido, the, vai ser um determiner de que aquilo lá é algo específico, enquanto o artigo indefinido vai ser também um determiner de que aquilo de que eu estou falando é algo em geral, não é específico. Deu para entender? E então eu posso utilizar várias coisas para determinar. Pode ser um pronome, pode ser, nesse caso, os artigos, né? Não tem um grupo de palavras, apenas coloca na sua cabeça. É o que identifica algo. Pode ser como geral ou como
algo específico, tá bom? Enquanto os quantifiers, os quantificadores, servem para dizer a quantidade de algo. Eles respondem duas perguntas, how many e how much, ou how much, né? How many quando algo é contável e how much quando algo não é contável, é incontável. A resposta disso são os quantifiers, porque não é também um grupo de palavras. Pode ter um numeral, pode ser 1, 2, 3, quantas garrafas você tem? 3 garrafas, então o 3 vai ser o quantifier. Assim como eu posso falar que eu tenho um monte de garrafas, um monte vai ser o quantifiers. Deu para entender? A resposta, o que eu vou utilizar para responder esse tipo de pergunta, de how many ou how much, é o meu quantifier. Verb forms, mais uma vez, ele não é específico no edital. Formas verbais, tempos verbais, verb forms. Ou seja, ele vai poder cobrar qualquer tipo verbal, tá bom? Eles geralmente ficam ali entre o presente e o passado e uma vez ou outra eles cobram um tempo perfeito, tá? Mas vocês precisam sim ter um conhecimento do passado, do presente, do futuro e ter um conhecimento sobre os tempos simples, tempo contínuo, o tempo perfeito, o tempo contínuo perfeito, entendeu? Um passado contínuo perfeito, presente contínuo perfeito. Tem várias misturas que você precisa sim ter pelo menos um pequeno entendimento, né, nesses tempos verbais, tá bom? E já passando para vocês que não é tão difícil assim no inglês. Tenho aqui, ó, WH questions. O que são os WH questions? Também conhecido como WH words. As palavras WH ou as palavras de pergunta, né? Question words. Eles são aquelas palavras que são utilizadas para obter mais informações, tá? Tenho aqui, ó, what, where, when, who, whose, which, why and how. Eles são conhecidos como WH words porque eles começam com WH, WH, exceto o how, que também faz parte do WH words, mas não começa com WH, tá bom? E eles são utilizados para fazer perguntas que você queira saber mais informações, e não yes ou no. Não é uma questão de sim ou não, tá bom? Quando você quer saber mais informações. E continuando aqui, ó, os textos de apoio abordarão temas variados e poderão ser extraídos das mais diversas fontes, livros, revistas, jornais e internet. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que os textos que vão aparecer na prova podem ser tirados de qualquer lugar. Eles geralmente usam artigos, mas pode ser um artigo de uma revista, pode ser de algum site da internet, pode ser de algum livro. Então, não tem como adivinhar de onde será o texto. O importante é você ficar ligado e já ficar acostumado com vários tipos diferentes de texto, que não vai ser nenhum problema para você. Eu só aconselho você que continue em contato com o nosso Inglês com Gigante. Se você não é um aluno do nosso curso do Elite 1000, entre em contato, vou deixar o link aqui embaixo para vocês que queiram se inscrever. Nós temos o curso do Inglês com Gigante, nós temos o curso do Elite 1000 e nós temos aqui o canal do Inglês com Gigantes de graça para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Ficou alguma dúvida? Quer saber mais algum detalhe? Quer deixar uma dica, um feedback? Deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou entrar em contato com você. Ou então, manda mensagem para mim lá no @Thiago_54 no meu Instagram, que ficarei muito feliz em ajudar. Foco no papiro, pessoal. Fé na missão. Esse ano vocês vão passar e inglês não vai ser um problema, tá bom? Um abraço.